Olá! Sejam muito bem-vindos ao Affinity Cast. Eu sou Nara Macedo, apresentando um novo episódio. E como vocês sabem, esse canal ele foi criado para levar informação não só para os consultores, mas também para os beneficiários, para os usuários de planos de saúde. Infelizmente, nós tivemos a necessidade de trazer hoje para esse canal um tema, um crime, que é fraude no sistema de saúde suplementar. E as consequências disso estão ligadas diretamente à sustentabilidade e à previsibilidade de gasto do setor. E isso impacta, gente, diretamente, não só no sistema, mas também no beneficiário. E para falar sobre isso, eu tenho a honra, a alegria de estar aqui comigo hoje, Franklin Castro, gerente comercial de saúde e odonto regional da Sul América, um queridíssimo que trabalha no mercado há muito tempo. E para falar de algo tão sensível, tinha que ser com ele. Obrigada, Franklin, obrigada por ter aceito esse convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Que é isso, Narinha. Obrigado. Feliz estou eu, né? Por ter aceitado. Feliz estou eu porque a gente percebe o acolhimento, né? Desde o convite, né? Desde o mimo que eu recebi do Affinity Cast, esse programa, esse meio de comunicação, esse veículo que a gente está utilizando para trazer temas importantes, temas, como você muito bem falou, sensíveis. É um tema que não só está em voga, mas que exige muita coragem. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Eu começo falando sobre gratidão por estar aqui, mas muita coragem, porque a gente está falando e trabalhando em prol do bem comum. Então, muito obrigado pelo convite, por tudo que a Finicast já representa para o mercado. Que bom, obrigada a você. Mas assim, antes da gente falar sobre o tema, se falar sobre fraude, vamos falar um pouquinho de Franklin? Bora dar aquela relaxada, me conte um pouco dessa sua trajetória. Eu sei que eu ainda era estagiária no setor, mas enfim, vamos falar sobre a sua trajetória no mercado segurador? Essa parte do estagiário, eu acho que é um pouco de exagero, mas vamos falar um pouquinho. Bom, Franklin Castro é um cara encantado pelo setor de saúde suplementar. Estou há 26 anos no mercado. Comecei com experiências e passei por diversas operações, diversas operadoras, por multinacionais. Conheço bem o Norte e Nordeste, trabalhei em outros estados, bastante rodado, casado, pai de 2 filhas lindas, maravilhosas, né? Que vive desse setor, que respeita esse setor, que respeita todos da cadeia desse setor e que esse tema é um grito de respeito para que a gente possa, assim como eu vivo desse setor, você vive desse setor há muito tempo, a gente possa manter ele vivo, manter ele crescente, manter ele saudável. Então, a gente vai falar de saúde suplementar, mas a gente tem que contextualizar um pouquinho de como é que está o mercado de saúde suplementar e o que esse tema realmente traz de desafios nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. É verdade. A gente sabe, Franklin, que as seguradoras elas se previnem de algumas formas, como monitoramento, auditorias, para que isso não ocorra. Me fale, como é que foi identificado, epa, a conta que cresceu, como é que foi identificado essa fraude no setor? Nara, veja só, a identificação, nenhum problema, nenhuma dor, né, ela é isolada, né? Então, quando a gente olha no decorrer dos anos sucessivos reajustes, quando a gente traz aqui, né, eu posso trazer mais de uma dezena noticiados nos jornais de alta circulação, no CQCS, por exemplo, que é outro veículo importante. Um beijo para o Gustavo Doria, né? E o Affinity está se tornando também um veículo importante. No R7, a gente percebe movimentos dentro desse contexto de mercado que a dor já virou crônico, que agora precisa de atitudes mais enérgicas, né? Empresas como Itaú demitindo quase uma centena de profissionais, a CCR também. Isso tudo que eu estou falando, gente, notificações, são notícias veiculadas no mercado, né, que demitiu também mais de 100 funcionários. O mercado com prejuízos
quase que bilionários, na casa dos 700 milhões de reais também, com elevações absurdas nos seus índices de reajuste, quase que impagáveis. Então, isso tudo é uma dor crônica que a gente percebe que precisa ter ações de médio, curto e longo prazo. Perfeito. Outra coisa assim que a gente viu, o reajuste foi alto, o reajuste foi alto. Então, o consumidor na ponta, ele sentiu esse impacto da fraude muito no reajuste do plano. Então, assim, qual foi o que ocorreu assim que foi o maior impacto financeiro para que teve esse reajuste alto? Quais foram o que ocorreu exatamente assim? Que a gente sabe que teve uma boa parte ligada justamente às fraudes no plano de saúde. Vamos lá, né? Quanto ao impacto das fraudes para o consumidor, é um fato que o reajuste ele é sequencial. Certo. Ele está sendo crescente e, como eu falei anteriormente, está sendo um instrumento utilizado como um remédio necessário para a saúde financeira da operação, né? Tanto de saúde quanto de odonto. A gente não pode esquecer que saúde suplementar é integral e, para ser integral, ela permeia a saúde física, a saúde bucal, que é uma saúde física, parte da saúde física. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar integral, né? E é importante aqui ressaltar diversos tipos de fraude que podem gerar prejuízos, que o reajuste é a consequência, é o remédio, né? Porém, a causa precisa ser trazida e precisa ser alertada. Então, trago aqui 3 pontos importantes. Primeiro, os procedimentos desnecessários, né? Então, dentro dos procedimentos desnecessários, a gente percebe que se não tiver, que é quando ocorre cirurgias, exames, será que o beneficiário realmente precisa daquilo, né? Não cabe aqui a mim questionar a conduta para aquela especialidade, que são milhares e milhares incontáveis. Mas a gente sabe que existe. Segundo, o faturamento indevido, que é a cobrança de serviços não prestados. E o terceiro, a documentação falsa, que é a utilização de documentos que não existem, recibos, né? Então, esses 3 são os principais que faz com que o famoso sinistro, ou a sinistralidade, ou o percentual de sinistro eleve, né? Daqueles contratos individuais, coletivos por adesão, empresariais em diversos tamanhos, sejam elevados e, consequentemente, a gente tenha que usar esse remédio tão doloroso que é um remédio de reajuste. É verdade. E aí é um outro tema, né? Mas quando você fala de recibo, já aconteceu comigo, sabia? Eu fui em um especialista, ele só atendia particular, mas é um procedimento que está dentro do rol, eu seria reembolsado. Só que o custo dele era muito maior. Ele falou, não, mas eu lhe dou 3 recibos, você dá entrada em um em cada mês. Olha que, imagine, a operadora ia pagar por 3. Esse é um outro. Aí são os tipos de fraude, eu vou entrar um pouquinho mais para frente, né? Trazer um pouco à luz esses tipos de fraude. Mas você perguntou sobre quais ações, né? As ações que mais emergentes e mais necessárias que as operações, as operadoras, as seguradoras têm tomado, né? Também trago 3. Auditoria, né? O monitoramento e as ações de conscientização. Então, esses 3 são as mais comuns. Dentro da auditoria, as seguradoras estão intensificando seus processos de auditoria, estão contratando, além das auditorias internas, além dos médicos auditores das seguradoras, auditorias externas para essas auditorias, né? Auditoria da auditoria. Nossa. Né? Porque exige o resultado financeiro, fruto do que você muito bem falou na introdução, né? Que são os crimes, faz-se necessário. O monitoramento, que é feito o acompanhamento constante dessas atividades, né? Dessas transações relacionadas a tudo que envolve a saúde suplementar, para a gente identificar possíveis irregularidades. E as ações de conscientização, né? Que promovem
todas as formas possíveis, promovem os canais de denúncia. Falando um pouco da Sul América, e falando um pouco de coragem, né? A Sul América tem aumentado o seu leque de oportunidades, né? Inclusive das coisas mais simples na área até as coisas mais complexas. A gente muda até a assinatura de apresentação do corpo do e-mail, onde tem lá o 0800 da Sul América para fortalecer esse canal, né? A gente, esses atos fazem muitas vezes que nós tenhamos, como eu falei no início, coragem para aumentar o tempo de pagamento, né, dos reembolsos. Então, nós utilizávamos isso como um fator diferencial de mercado, que nós pagávamos reembolso no menor tempo possível, né? Então, a gente utilizava isso comercialmente, né? E por conta desses crimes, a gente acabou indo no limite regulatório desse pagamento desse reembolso muitas vezes, porque a gente tem auditoria da auditoria. Então, veja quantos passos importantes e benefícios o consumidor tem em seu favor e por conta de 1, 2, 3 ou uma parte deles, a gente tem que dar outros passos para trás, né? Nós disponibilizávamos muitas vezes um trabalho de assessoria do corretor, uma possibilidade tecnológica desse corretor fazer esse acompanhamento, por exemplo, dos reembolsos, e hoje não tem mais. Por quê? Porque a gente está investindo em uma outra linha, que é aumentar nossos recursos tecnológicos, nossos investimentos na cadeia de tecnologia, para testificar que é realmente o beneficiário que está solicitando aquele procedimento, ele não emprestou a sua senha, ele não pediu um reembolso antecipado do procedimento. Veja, nós chegamos a esses absurdos do consumidor, do beneficiário, ser reembolsado de um procedimento que não executou ainda. Então, isso realmente atrapalha completamente, né? Desacelera as vantagens que muitas vezes as seguradoras e operadoras pensam no consumidor, fazem com que as precificações sejam mais desafiadoras, quase que impossíveis de serem praticadas, porque uma coisa é a previsibilidade dos impostos, outra coisa é a curva de utilização. Isso tudo está lá no cálculo atuarial. Outra coisa é um número que a gente não sabe, né? Então, esse número que a gente não sabe, trazendo um pouquinho, porque eu também represento o Sindiceg Bahia Sergipe Tocantins, né? É como se fosse fazer um seguro de carro e dizer o seguinte: olha, me dá um valor de tantos, mas eu não posso te dizer qual o tipo do meu carro, nem o meu perfil, nem onde moro, né? Então, como cotar, né? Como o atuário das seguradoras e operadoras de saúde e odonto pode cotar com essa prática que prejudica todo o setor. É realmente um momento desafiador, mas nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Com certeza, vamos sim. Eu vejo assim, nessas medidas, até o site da Sul América também já tem espaço para denúncia. Eu acho que o consumidor e os beneficiários têm que sim entrar, têm que procurar os órgãos e denunciar. A gente não pode ficar calado, porque está sendo algo que está atingindo diretamente o nosso trabalho, o nosso setor. A gente não pode ficar calado. Agora, sim, dentro disso, assim, que todo mundo está sendo prejudicado, mas quem você entende que é o maior prejudicado? Tem um maior? Nem sei se tem um maior. Eu acho que todos nós somos prejudicados, né? Eu falei, 1/4 da população está na saúde suplementar. O restante utiliza o SUS. Como foi no outro Affinity Cast, né? Foi adentrado a importância do SUS. Realmente o SUS é um presente que nós temos, É né? verdade. Precisa ser respeitado. Mas esse 1/4% da população que está cansado, que boa parte deles também não consegue mais pagar os reajustes, né? Por conta desse tipo de atitude, muito por conta desse tipo de atitude errada, de uma outra fatia, não quer ficar nele, não quer ir para o SUS. Exatamente. Precisa da manutenção. Então, o vendedor, ele é impactado diretamente, porque é de lá que ele tira o sustento, e muitos deles têm a necessidade da assistencial da saúde suplementar. O médico,
que utiliza esse 1/4% da população direcionado para garantir a frequência e a previsibilidade do seu orçamento, dos seus ganhos. Verdade. Os hospitais, porque os recursos tecnológicos, se não for no pool de faturamento e de arrecadação, uma parte da população vai conseguir, uma menor parte vai conseguir pagar no particular, a outra não vai, né? Então, e os outros agentes, né? O judiciário, por exemplo, que é um outro agente imprescindível, né? Importante, né? Até utilizando outros temas para que a gente realmente consiga fazer cumprir as leis dentro daquilo que o beneficiário contratou, né? Então, o que a gente percebe também, divagando um pouco pelo setor, é que no Brasil, e no sistema de saúde suplementar, a gente ainda percebe muitos dos consumidores com uma tendência de que comprou um produto com uma rede específica, com uma cobertura específica, e ele quer mais daquela rede, ele quer mais daquela cobertura. Aí desemboca em outros problemas, né? Problemas judiciais, porque nem tudo é direito, né? Tem que ser cumprido aquilo que está estabelecido no contrato. Que é direito, ok, né? Mas é aquela história do direito e do dever, né? George Orwell, né, um grande escritor britânico, que lutava muito contra o comunismo, o capitalismo, falava que a massa domina a marca domina a mídia controla a massa. Esse veículo de domínio, né, esse fluxo de domínio, ele precisa ser quebrado, né? A gente precisa ressignificar esse fluxo de domínio. Quando a gente fala de mídia, a gente está num veículo, né, criado por vocês, de mídia, e a gente, ao invés de dominar, mesmo que positivamente, a gente tem que influenciar. Então, esse é o nosso papel, de sermos verdadeiros influenciadores para que a gente possa transformar em tempo hábil. Porque, veja, as ações, o processo de conscientização, ele é moroso. Se a gente está com todos esses números que eu trouxe, com toda essa realidade delicada, não dá para esperar os 2 meses para os médicos, né, nesse processo de conscientização. Não dá para esperar o judiciário 1 mês, 2 meses nesse processo de conscientização. Não dá para esperar os consumidores. Não tem como mensurar um tempo específico para que os consumidores possam se conscientizar. Falamos aqui de diversas atitudes que são remédios. Que temos que transformar esses remédios não em placebos, mas remédios que possam ser realmente corrigindo o sistema, né? Corrigindo essas más práticas. Então, temos como desafio não mensurar, mas brigar de forma constante para que a gente possa transformar, melhorar todo o sistema e diminuir. Dirimir talvez a gente não consiga, mas de forma muito otimista, a gente vai conseguir reduzir de forma substancial esses índices de fraude que vem acontecendo no nosso mercado. Com certeza a gente vai conseguir, sim. E foi legal, Fran, que você trouxe assim, os agentes ligados, né, ao sistema, né, que fazem parte... Toda a cadeia, né? a toda a cadeia. Mas assim, o que você diria, qual a dica que você daria para esse agente realmente ser um agente de mudança? Narinha, ótima. Eu acho que tem alguns pontos que vêm na minha cabeça. Primeiro, eduque-se, né? Eduque-se sobre o assunto, obtenha conhecimento. Conhecimento é poder, sobre as diferenças e as diversas formas de fraude, formas que você, consumidor, é abordado. Saiba realmente das consequências e dos impactos que tudo isso pode causar. O outro ponto é denuncie as atividades fraudulentas, suspeitas. Utilize todos os canais que são colocados, que são disponibilizados
para você, consumidor. Todos os órgãos, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, canais de denúncia, ouvidoria das seguradoras. Seja um consumidor consciente, esteja atento aos seus direitos, verifique as cobranças, os valores que são previamente negociados. Não façam simulações apenas para monetizar, para duplicar, para aumentar aquele ganho do prestador de serviço. Não existe, gente, já falei anteriormente, não existe reembolso prévio. Existe prévia de reembolso. Não é reembolso prévio. Eu acho que as pessoas mudaram, né, o conceito da ferramenta. Algo que nem Né? aconteceu. Exatamente. Compartilhem informações, compartilhem as informações com seus familiares. Falamos um pouco sobre isso. A gente escuta muito falar sobre racismo. Não adianta ser Não ser ativista. ativista. Nós temos que ser antirracistas, então nós temos que ser antifraudes. Isso. Né? Colabore com as operadoras, apoie as fiscalizações, apoie as mudanças na legislação de forma consciente. A gente tem percebido na saúde suplementar uma avalanche de leis, de mudanças. Entendam as mudanças na legislação, mas olhem com ar racional e saibam que todo procedimento incluído no rol, isso tem um reflexo. Nem sempre é um benefício extremo. Vem na sequência um reflexo nos valores, porque a saúde está encarecendo, os medicamentos, muitos experimentais, sim, ou novos, eles têm um custo elevadíssimo, porque traz na sua oferta um arcabouço de investimento em pesquisa elevadíssimo. Então, quando o medicamento sai, por mais que seja inovador, necessário, tem um custo, e isso prejudica todo o tratamento mais conservador existente, né? Então, eu acho que tem muitas ferramentas, como você me perguntou, para transformar os agentes que estão em processo de conscientização em se transformar, de fato, em agentes de mudança. Perfeito, perfeito. E eu tô vendo, assim, que a gente está no mercado, a gente vivencia uma mudança nos portfólios. Eu observo algumas mudanças já no portfólio da Sul América e de outras operadoras, e basicamente coparticipação é um dos produtos hoje mais comercializados e reembolso. Isso também, Franklin, está ligado a esse momento, às fraudes que vem acontecendo no setor? Sem dúvida, Narinha, a Sul América, né, foi muito disruptiva em termos de rapidamente, sem esperar, como eu falei anteriormente, esse tempo de conscientização de diversos agentes, né, que participam do processo de distribuição, de atendimento, de todo o serviço de saúde suplementar, da prestação de serviço e da utilização da prestação de serviço da saúde suplementar como um todo. Sul América foi disruptiva. Nós revitalizamos, nós estamos de forma constante atualizando todo o nosso arcabouço de sofisticação das nossas ferramentas de telemedicina e de todos os serviços de valor agregado que a gente oferta para os nossos beneficiários, para os nossos consumidores, nossos clientes. Mas nós precisamos olhar para o produto, precisamos olhar e já olhamos e estamos em fase de mudança por conta disso. Então, mais um agente, mais um fator de mudança desse portfólio, sem dúvida nenhuma, foi a gente olhar para os procedimentos de reembolso, sim, de forma disruptiva, foi a gente olhar para nosso processo de coparticipação, para que a gente pudesse utilizar a coparticipação, como foi dito no outro Afinitycast, de forma importante como um agente para evitar o uso demasiado, abusivo, como é na sua concepção, sim. Então, fomos corajosos, mais uma vez falando sobre coragem, fomos disruptivos, estamos interagindo com a Fena Saúde e os outros órgãos para sermos mais austeros, né, para olharmos criminalmente para esses atos e para que a gente possa chegar, seja com a Sul América, seja com as demais instituições respeitadíssimas no mercado, seja as congêneres, seja os colegas, né,
nessa revitalização e nesse processo. Porque o mercado acaba mudando. Se a gente toma uma atitude aqui e a Congênere não toma também uma atitude disruptiva, é que algumas já têm tomados, né? Tem tirado inclusive dos seus portfólios os produtos que não possuem coparticipação. A gente percebeu um movimento, principalmente aqui na região, muito forte, nesse mês, inclusive, mês de julho de 2023. Então, se nós não estivermos na mesma conexão com esse senso de urgência, porque todos nós estamos sofrendo, realmente alguém vai pagar essa conta e no final, de novo, vai ser o consumidor. Exatamente. E agora uma curiosidade, porque assim, eu tô de laranjinha hoje, em homenagem, né, claro. Obrigado. Mas assim, quando você chega de um Tá de consultório... sangue laranja. Tô de sangue laranja. E era isso que eu ia falar. Nem todo Tô de mundo... azul. Estamos bem na paleta de cores da companhia. Estamos. E assim, já aconteceu com você que não chega lá de laranja, ter um atendimento e já ter ocorrido algum fato assim que falou, opa, isso aqui é fraude. Como você falou, tem ética, né? E aí a gente sente quando tem alguma coisa errada. Já tem algum caso desses assim para contar pra gente? Tenho, e você falou uma palavra muito importante, né? Filosoficamente discutida sobre ética. Ética, eu vi no Instagram uma vez uma definição muito simples sobre ética. Sobre ética e moral. E a ética é aquilo que é bom ou que é mal. Que a pessoa é ética em qualquer lugar que estiver. E o moral é o cumprimento das leis. Entretanto, quando se falta o bom senso ou o senso do que é bom ou do que é mal, abre-se uma lacuna para a aplicabilidade das leis. Então, a ética nada mais é do que a pessoa olhar com um olhar do que é bom e do que é mal, e sendo moral e ético, diminui as chances, de fato, do erro. Né? Então, dito isso, foi sim abordado. Já teve episódio como fisioterapeuta. Fisioterapeuta me perguntou, provavelmente para ter um reembolso prévio, a prévia de reembolso. Até aí, tá tudo bem da prévia de reembolso, não reembolso prévio. E ele abordou, perguntou, e eu me apresentei como Sul América. Ele estava de jaleco azul e ficou, acho que, transparente o jaleco dele. E tomei as medidas cabíveis para tirar ele da rede credenciada. Então, se aconteceu comigo, né? Porque na carteirinha, às vezes, o terapeuta ele não olha qual é a empresa, né? Ele olha o plano, o tipo de plano, o quanto aquele plano pode render para ele. Quando o processo é normal, é natural isso acontecer, saber. Mas multiplicar os procedimentos que não são realizados para chegar naquele valor, para atender o paciente, você vai estar promovendo de deixar de atender alguns tantos outros pacientes, beneficiários, e dificultando novos entrantes. Então, eu acho que a gente tem que ser enérgico, sim. A todo momento a gente escuta dos familiares, dos colegas, dos vendedores, e nós temos que utilizar ao máximo todos os canais de denúncia, como eu falei, né? Pois é. E assim, eu tenho certeza de quem está nos ouvindo vai ter alguma história para contar, para falar, já aconteceu isso comigo, já me abordaram dessa forma, que eu entendi que aquilo prejudicando o meu plano de saúde ia me prejudicar também. Sim. Não é isso? Porque eu quero continuar usando a saúde suplementar. Então, assim, acho que foi um bate-papo maravilhoso. Eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Agora, eu quero que você finalize para a gente. Dê sua palavra final sobre esse tema. O que você diria aqui para finalizar mais um Affinity Case? Nara, eu queria deixar uma mensagem, duas mensagens. Primeiro, uma mensagem de esperança. Quando a gente está voltado a fazer o que é certo, quando a gente está voltado, como eu falei, em ser ético e ter bons costumes e boa moral, diminui a chance da gente estar falando de problema. A gente traz soluções. Então, primeiro, um olhar de esperança que nós vamos conseguir, sim, junto com toda a população, vencer esse desafio, esse momento
que nós estamos passando, né? 2022, a gente saiu de uma pandemia, nós vencemos uma pandemia, né? Então, se a humanidade venceu uma pandemia, a gente tem que ter um olhar de esperança, né? De conseguir juntos continuar levantando esse paciente que todos gostam, chamado saúde suplementar, e todos tanto precisam. E o segundo, o plano, quando não é individual, é plano coletivo, empresarial ou por adesão. E o sistema, ele é coletivo. É um sistema de troca por 1, por 2, por 3, por 4, por 10. Todos pagam. E por boas práticas, por 2, por 3, por 10, todos pagam menos. Então, vejam isso como um sentimento de coletividade, indignação, e diga: não aceito, não quero, não posso, não devo, e não quero também ser criminalizado por conta, às vezes, de 10, 20, 30, 60, 100 reais de valores indevidos, que isso pode gerar demissões, enfim, coisas ruins, de consequências que a população pode ter. Então, atitudes serão tomadas, as seguradoras e operadoras serão enérgicas, a briga aumenta, a boa briga aumenta, mas no prol do coletivo. Então, esse é o principal recado, que juntos a gente vai ser mais forte. Perfeito, muito bom, obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês que estão aqui nos assistindo, e vamos ter consciência, né? É para todos.